Então vamos lá, pessoal. Dando prosseguimento aqui na aula 2, vamos fazer a digitalização do mapa de relevo através do aplicativo aqui FieldDigit. Aceito. E ele vai aqui abrir a opção aqui, né, de uma digitalização de uma imagem, modificar uma digitalização já realizada anteriormente ou importar uma base de dados já no formato ou em Shape e esses outros formatos aqui. Especificamente esse aqui é do Adobe, do Photoshop, né? Vamos então através da digitalização de uma imagem escaneada. Eu vou importar a imagem que a gente está utilizando aqui, que vocês já têm salvo aí, que é a classificação do relevo, de acordo com o Geraldo Azevedo. Então vai abrir aqui essa opção, né? A gente vai importar essa informação e a gente vai colocar aqui, a gente vai acrescentar para começar a desenhar. Então clica aqui no ícone de acrescente e vai ser, a gente pode algumas opções para digitalização. No caso aqui é uma superfície, é um polígono, então é o que a gente vai acabar utilizando, né? Se fosse algum ponto, uma linha, simplesmente uma linha ou um ponto, você tem as opções também de digitar pontos e linhas, né? No caso, por exemplo, de linha, às vezes vai fazer um fluxo, mapa de fluxo, alguma coisa nesse sentido, né? De ponto, às vezes mapas de população, uma coisa nesse sentido. Aqui superfície, que vão ser essas áreas que a gente vai digitalizar. O nome da camada eu vou pôr aqui, por exemplo, como relevo. E vou para validar. Então ele validou. E vai pedir para que a gente salve, né, o nome desse mapa base, que vai ser o que a gente vai abrir posteriormente, esse arquivo que a gente está salvando agora, no FieldCarto. Tá? Então, veja bem, vocês têm que estar aí organizado os seus arquivos aí para que você consiga buscar esse arquivo posteriormente. Então vou colocar aqui esse nome como relevo é o nome do meu arquivo que eu vou buscar ele depois, né, para abrir junto do FieldCarto. Tá? Então vou salvar aqui. Então ele está habilitado para a gente iniciar a nossa digitalização. É interessante a gente trabalhar com o zoom. Então antes de iniciar o desenho, a gente vai clicar no zoom aqui para que a gente consiga ter um maior detalhamento aqui das regiões. Convém já explicar, tá, que cada uma dessas, vamos dizer assim, dessas áreas, né, Planalto da Guiana, planície amazônica, enfim, desses elementos que estão aqui, dessas áreas, a gente vai associar a um número. Tá? E isso você tem que estar anotando aí. Então, por exemplo, se você começar, não tem uma ordem, mas se você começar pelo Planalto da Guiana, por exemplo, você vai ter o validador número 1, e daí você escreve aí no caderno em algum lugar que Planalto da Guiana é o número 1, que a planície amazônica é número 2, o Planalto Central número 3, não tem ordem, só tem que saber que determinado número é determinada polígono, né? Então não tem ordem, você pode começar com a ordem que quiser e colocar o número que você quiser. Eu quero colocar Planalto Central 10, Planalto Atlântico 20, não tem problema nenhum, mas você tem que saber que cada número, a gente tem que associar um número ao nome do que a gente está desenhando. Tá? Então vamos lá. Vai ficar mais claro que a gente vai fazer esse procedimento. Eu vou trabalhar com zoom aqui, tudo bem? Vou começar aqui pelo Planalto da Guiana. Né? Então vou aqui, desenhar um novo elemento. E esse aqui é o identificador. Então eu vou entrar, por exemplo, com o número 1. Eu sei que no meu caso, o número 1, eu vou estar desenhando o Planalto das Guianas. Eu vou anotar aqui depois. Tudo bem? A gente põe aqui para validar. Pronto. E agora a gente vai iniciar
o nosso processo de digitalização, tá? Obviamente que é interessante a gente trabalhar com zoom para ter uma precisão, né? Mas também não precisa ser nos mínimos detalhes, né? Tão perfeito assim, vamos falar, tá? Mas também não precisa avacalhar, né? Fazer algo bem... Aqui é interessante a gente fazer devagar, né? Por conta de que o Ctrl Z não funciona. Se errar, vai ter que começar de novo, tá? Então, assim, convém fazer devagar para fazer uma vez só. Tá? Então, assim, não estou na maior perfeição, não vou exigir essa perfeição também de vocês, mas eu quero um cuidado grande aqui na elaboração desses polígonos, tá? Eu vou fazer aqui o primeiro, vou dar uma avacalhada aqui para vocês entenderem como é que eu vou fechar esse polígono e elaborar o próximo. Tá? Então não vou entrar com muito detalhe para não estender o nosso vídeo e dar seguimento melhor aí à nossa dinâmica. Tá? Essas áreas aqui, essas ilhas aqui, vou pedir para vocês não tenham necessidade de estar desenhando não, tá pessoal? Vou fazer dois exemplos aqui para que vocês possam entender. E aí vocês, na prática, vocês executam todas essas planícies do todo o relevo do território brasileiro. Então, para fechar aqui o nosso polígono, vou clicar sobre o que eu iniciei. Né? Então, olha lá, foi criado aqui, né, o nosso polígono 1, que se refere ao Planalto da Guiana. Então, estou tranquilo. Agora, eu posso tirar o zoom, né? Posso aumentar o zoom, né? Vamos supor que diminuir o zoom. Eu quero apagar um elemento. Eu clico sobre esse apagar, clico no elemento e deleto. Isso, tá? Vamos aqui, eu vou dar segmento, vou fazer essa planície amazônica aqui, tá? Então, posso iniciar em qualquer ponto. Eu vou aqui, ó, clico aqui para desenhar novo elemento. Vamos entrar com o identificador. No caso meu, eu decidi que é o número 2. Vocês vão entender o porquê, tá? Validar, tá? Então vou começar aqui, ó, tá? Então, novamente, eu não vou fazer aqui tão detalhado. Quero que vocês façam melhor do que eu, tá? Mas também não precisa ser tão detalhado, ficar se apegando, né, tão detalhadamente nisso. Até mesmo porque essa ferramenta para desenho está longe de ser das melhores, né? Aqui é interessante, não sei se vocês estão ouvindo um desenho ou um barulho, mas ó, quando eu clico sobre um ponto já desenhado, ele faz um outro barulhinho. E aí a gente tem a certeza que ele está sobrepondo a região de interface entre uma área e outra, que não vai ficar nenhuma parte em branco e acabar deixando o nosso mapa aí com alguns vazios aí, né? Aí, ó. Pois tem jeito de deletar esse ponto aqui. Vamos ver se eu mostro para vocês. O ponto que eu fiz errado.
vocês vão fazer esse procedimento para o mapa de relevo e para o mapa de clima, tá? São os dois mapas que vocês vão ter que criar aí. Então, para fechar aqui nosso polígono, eu clico sobre o que eu iniciei e está feito o nosso polígono. Se eu clicar aqui, por exemplo, em identificadores, está vendo que ele me mostrou aqui ó, o número 2 e aqui o número 1. Número 1 primeiro aqui é o identificador e esse outro 1 aqui é a quantidade de polígonos que tem o valor 1. Se eu posso criar um outro polígono, vamos supor que eu queira criar aqui essa ilha aqui, a ilha de Marajó. Vou criar um novo elemento e na hora que eu fechar ele vai estar com o número 2 ponto traço 2. Por quê? Porque é o número 2 e o segundo polígono do número 2 e assim sucessivamente. Ele faz essa contabilização da quantidade de polígonos também, tá? Pessoal, vocês vão criar, né, essas áreas aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 áreas. Então vocês vão ter 8 identificadores diferentes, né, referente a cada um dos polígonos. Tá? Feito toda essa digitalização, tá, você vai escolher aqui a opção exportar. Tá? Ele vai salvar dentro da pasta onde você fez, puxou o arquivo da imagem, tá? No caso meu que está dentro dessa pastinha Geomorph e tem lá export, ele cria essa pasta export o shapefile, né? E está lá dentro, tá? Então ok, vou dar um ok aqui, tá? Se eu fechar, ele pergunta se eu quero fazer uma para usar seu mapa base é necessário exportá-lo para o Philcart. Você quer exportar seu mapa base para o Philcart? Não quero exportar ele agora para o Philcart. Tá? Não quero. Então não. Você quer fazer uma cópia de segurança? Se você achar que é necessário fazer mais uma cópia desse arquivo, você clica sim e entra com o novo nome e salva novamente para que tenha aí mais esse resguardo aí, mas eu não quero. Tá? Então a gente fez esse procedimento. O que eu vou fazer agora? Feito isso, eu vou abrir um arquivo Excel, uma planilha, e vou por aqui, ó, ID, e aqui no caso eu posso pôr relevo. E aqui vai ser onde a gente vai entrar. São 1, 2, 3, 4, 5. São 8 feições que a gente viu lá, né? Esses números aqui tem que ser os mesmos números que você escolheu na hora de validar lá no desenho. Tá? Então, se você escolheu o número 10, você tem que pôr o número 10 aqui. Eu, no caso, escolhi o número 1. E o número 1 meu é das... Tá? O número 2 é planície. Planície amazônica. Enfim, e aí eu vou inserindo as informações que eu solicitei para que vocês fossem anotando. O referente, número 3, qual que é o polígono? Referente a Pampas, né? Planalto Central, enfim, aí você vai preencher esses 8 aqui. Tá? Então, nesse momento, é isso que vocês têm que fazer. Tá? E aí a gente vai salvar como, e você vai salvar como um texto, põe aqui texto do MS-DOS. Tá? Vai salvar, você pode salvar junto da pasta que vocês têm aí, né? Então lá, Geomorfo, Export, tá? E vou salvar aqui, por exemplo, classes, relevo, classes relevo. Ok. Tá? Pode dar ok aqui. Sim.
Então ele salvou essa informação em formato de texto. Tá? Vocês vão fazer esse mesmo procedimento para clima. Vocês vão importar a imagem de clima que já está disponível aqui no site. Aliás, não está disponível. Está assim, ó, mapa clima para esse. Vamos fazer para esse mapa também, tá? Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5 legendas, né? E aí vocês vão utilizar aqui, vão fazer então a digitalização desse mapa e depois vão fazer o arquivo, abrir um Excel, fazer a questão, né? Daqui do identificador, que é o número que você escolheu do polígono e sua respectiva legenda, vamos falar assim. E vai exportar também numa outra pasta, salvar lá como clima. E aí, isso para a aula do dia 17. Vocês vão dar seguimento nisso aí, tá? E aí depois eu mostro como que a gente vai cruzar essas informações no Fieldcart. Porque você não terminou o seu mapa, né, de fazer digitalização na aula, quer continuar em casa, né, ou continuar na próxima aula. Você simplesmente vai abrir o FieldDigit novamente, né, vai dar aqui o aceito, e aí você, né, modificar uma digitalização anteriormente gravada. Então você vem essa opção e seleciona o arquivo que a gente salvou, mas não está terminado ainda. Clica sobre ele e põe abrir. E é o que eu acabei de fazer com vocês, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que esse processo permite que você continue a digitalização e permite também que você modifique algo que não ficou tão bacana e queira refazer, enfim. Como eu disse, eu vou aqui nessa região tem esse ponto que não ficou bacana, né? Então aqui tem essas opções, né, de mover o ponto, de acrescentar o ponto e apagar o ponto. Eu vou mostrar aqui para vocês mover, tá? Então simplesmente vem aqui em mover, olha lá, no quadro desenho, né, que é essa área, clique em um ponto a ser movido. Eu vou clicar nesse ponto aqui, né, e clico novamente para onde eu quero que ele seja movido. Aqui ao lado, pronto. Simplesmente isso. Então seleciono o ponto a ser movido e clico novamente para onde ele deve ir, né? Então se ficou um detalhe que você queira reajustar, alguma coisa que não ficou bacana, para você não fazer tudo de novo, você seleciona o ponto e faz os ajustes necessários. Ah, ficou um ponto aqui super ruim, né? Vamos supor aqui, ó, eu quero acrescentar o ponto. Aqui eu queria ter feito isso aqui, vindo para cá e acabou não indo. Então acrescentar o ponto. Você tem que clicar no primeiro ponto e no segundo ponto para que você consiga inserir um ponto entre esses dois pontos. Então você tem que selecionar entre os dois pontos um novo ponto que vai ser inserido. Então, por exemplo, seria esse ponto e aqui eu vou inserir um novo ponto. Tá? Então, quero inserir novamente um ponto. Eu quero fazer vamos dizer assim, esse detalhe aqui. Eu posso escolher esse ponto e esse. E agora eu clico onde um novo ponto vai ser criado. Tá? E assim vai. Então você tem que clicar entre os dois pontos a serem... Você tem que clicar sobre os dois pontos onde você queira inserir um novo ponto entre esses dois pontos. E para apagar o ponto, né, simplesmente, esse aqui ficou ruim, né? Simplesmente clicar sobre o ponto, tá? Ó, ele vai apagando, né? Não queria ter apago esse. Simplesmente vem, acrescenta o ponto, clica sobre um e o outro e agrega o ponto. Beleza, pessoal? E aí, né, exporta novamente, né? Aqui no caso não vai exportar porque eu estou usando, né?
em um outro processo aqui. Mas é simplesmente exportar sem problema nenhum. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Bom trabalho.